Olá a todos, aqui diretamente de Cesareia, em Israel. Nós vamos dar continuidade à nossa meditação no capítulo 10 do livro de Hebreus, que fala sobre a fé. Deus nos inspirou nessas 3 primeiras semanas do ano falar sobre a fé, a importância de você fortalecer a sua fé, nós fortalecermos a nossa fé, blindar a nossa fé, alimentar a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E hoje é o 5º dia, já meditamos no versículo 19, 20, 21, 22 e hoje vamos falar do versículo 23, totalizando assim o 4º dia, né? 1, 2, 3, 4, 5, quando ele fala retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Pois está escrito, fiel é o que prometeu. Bem, por favor, respire profundo. Meu Pai, abra o nosso entendimento. Senhor Espírito Santo, fale a cada um de nós, pois queremos saber qual é a Tua vontade, queremos saber o que o Senhor quer que a gente faça neste 5º dia do ano. Queremos que o Senhor nos revele, pois queremos fazer a Tua vontade. Queremos ser possuídos pelo Teu Espírito, pois não queremos jamais ofender ao Senhor, mas santificar o Teu nome. Não queremos, meu Pai, jamais ignorar as riquezas espirituais que o Senhor nos tem disponibilizado por meio da Tua palavra, por meio dos Teus servos, por meio da Tua obra. Por isso, diga se você crer, fala a Deus, pois eu quero colocar em prática a Tua vontade. Amém. Veja aí então no versículo 23 do capítulo 10 do livro de Hebreus. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Quando a gente valoriza algo, então você retém este algo, você cuida deste algo, você protege este algo. E aqui ele está falando, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Qual é a sua confissão? Qual é a minha confissão? Qual deve ser a nossa confissão? Da esperança de que Jesus virá um dia nos buscar. E quando você tem certeza da sua salvação, quando você já tem a sua consciência lavada, né, como a gente leu no versículo anterior, ontem, né, quando a gente tem a nossa consciência purificada da má consciência, a gente tem uma inteira certeza de fé, a gente está lavado com a água da palavra que lava a nossa alma e que nos traz paz à nossa consciência. E a gente, então, com um coração sincero, quer dizer, sem hipocrisia, sem religiosidade, a gente desenvolve a nossa comunhão com Deus, a gente tem, então, a certeza de que Jesus virá. E se Ele não vier nos nossos dias, quando chegar a nossa hora de partir, de enfrentar a morte, não temeremos, não teremos medo, porque temos certeza do destino da nossa alma. Por isso ele fala aí, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Tem muita gente que retém firme o seu título, a sua posição na sociedade, os seus status, né, na sociedade. Tem gente que está apegado, retendo firme, né, a sua posição na sua religião, na sua igreja, na sua denominação. Pessoas que valorizam mais os seus status sociais, a sua posição eclesiástica, ou bens materiais, ou coisas, pessoas, do que a esperança de ir ao encontro de Deus ou de quando Jesus vier ao nosso encontro, estarmos prontos para nos encontrarmos com Ele nas nuvens. Então, se você tem que reter firme algo, esse algo se chama a sua esperança, a esperança de um dia estar com Deus, a esperança de que um dia Jesus voltando, você não ficará para trás, você será arrebatado, pois você será livrado, como eu, da grande tribulação que está prestes a vir sobre toda a terra. Ele fala, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Qual é a sua esperança? Talvez você diga, bicho, eu já tenho a esperança de ser arrebatado, ou de Jesus não vindo nos meus dias, envelhecendo e morrendo, eu irei ao seu encontro sem medo da morte.
mas eu também tenho a esperança de ver a minha família salva, a esperança de ter o sucesso profissional. Por exemplo, você obreiro, colaborador, eu tenho a esperança de me casar, eu tenho a esperança de fazer a obra de Deus como um missionário aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar que Deus achar por bem me enviar, como fez com os senhores, né? O Bispo Macedo, né? O Bispo Renato, por exemplo. Nós estivemos trabalhando em 4 diferentes continentes e você diz, olha, eu quero também, eu tenho a esperança de um dia, né, ser mais útil na obra de Deus. Bem, seja qual for a esperança, ela não pode ser maior que a esperança de ir ao encontro de Jesus ou de Jesus vir ao nosso encontro e então sermos arrebatados. Mas claro, se você tem a esperança de ver a sua família, né, salva, que deve ter, porque a mesma salvação, a alegria que você tem, também eles devem ter, que é de ser filhos, serem filhos de Deus, serem feitos filhos de Deus. A esperança de você ter saúde para poder servir mais e melhor. Não há nada de errado nisso. Mas quando ele fala aqui, ó, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, a confissão é, eu sou de Jesus, eu vou herdar a vida eterna. Essa confissão, ela tem que estar acima de toda outra, ou toda e qualquer outra esperança que você tenha. E ele conclui, porque fiel é o que prometeu. Jesus prometeu que não nos deixaria. Jesus prometeu que não nos abandonaria e que um dia viria por nós, lembra? Ele falou, eu voltarei e levarei vocês para estar comigo e com o Pai para sempre. Então, vamos guardar, vamos reter essa confissão com firmeza. Não vacile, não duvide, sabe? Não faça corpo mole para fazer as coisas para Deus, para meditar, para evangelizar, orar, cuidar das pessoas aí na sua igreja, na sua cidade, dar o seu testemunho no programa de rádio, né, no programa de televisão, no Folha Universal. Retenhamos firmes, seja firme na sua fé, firme na sua comunhão com Deus, firme no seu serviço ao Altíssimo, porque Ele é fiel, aquele que prometeu é fiel. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir em relação à sua vida espiritual, à sua vida familiar, à sua vida sentimental, à sua saúde, à sua vida econômica e todas as outras áreas da sua vida. Bem, diante do que a gente acabou de ler nesse 5º dia do ano, só me resta agradecer a Deus. Aqui desde Cesareia, aonde um homem, mesmo não sendo judeu, ele assumiu a fé no Senhor Jesus como seu Senhor e único e suficiente Salvador, não havia ainda sido batizado nas águas, mas foi cheio do Espírito Santo e depois foi batizado, ele e toda a sua casa. Ele reteve com firmeza a confissão da sua fé, da sua esperança, de que ele herdaria a vida eterna. E ele recebeu o penhor de Deus, que é o Espírito Santo, a garantia, o selo de Deus, quando aqui em Cesareia, Pedro foi enviado pelo próprio Deus para então ministrar o batismo com o Espírito Santo. E é o que vai acontecer com você. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, nesses primeiros dias do ano você será. Prepare-se. E para você que já é como obreiro, colaborador, você que é um CPO ou um voluntário de um dos muitos grupos, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois a nossa esperança é que Jesus voltará nos nossos dias. E se Ele não voltar, iremos ao seu encontro. E se isso for tardar 1 ano, 3, 5, 7, 10, 15, nós não sabemos, enquanto você estiver aqui, aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá em todas as áreas da sua vida para que Ele seja glorificado. Oremos. Senhor Espírito Santo, obrigado por essa confissão e esperança que o Senhor nos deu por meio do Teu Espírito, por meio da Tua Palavra, através de uma fé inteligente, que não tem nada a ver com religião. A fé inteligente tem a ver, sim, com os Teus ensinamentos, que nos leva a praticar a fé viva que agrada a Ti e que nos faz vencer as guerras, as batalhas nesta vida. Em nome de Jesus, guarde os obreiros da Igreja Universal e de todas as demais denominações, os que são sinceros, os que Te conhecem, colaboradores, evangelistas, de todas as igrejas, de todas as denominações no Brasil e no mundo, que realmente guardam com firmeza a confissão da sua esperança,
porque nós sabemos que aquele que prometeu que virá por nós, ou que nos apresentará ao Pai, quando dermos aqui o nosso último suspiro e iniciaremos a eternidade diante do nosso Pai Celestial. E todos que creem digam amém. Graças a Deus. Bem, amanhã voltaremos aqui desde Israel, dando continuidade à meditação no livro de Hebreus, capítulo 10. Nos veremos na IURD, aí no seu estado, aí na sua cidade, fazendo a unção com o óleo do consumado está, o azeite, né, símbolo do Espírito Santo, consumado está, que foi consagrado lá no Monte Calvário, ou fazendo uso da água viva, consagrada também lá no Calvário, onde Jesus disse, está consumado. Vamos exercitar a fé, porque o que está escrito vai se cumprir na vida daqueles que retêm com firmeza a confissão da sua esperança, porque fiel é o que prometeu. Até lá.